Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Chelsea Palace, né? Chelsea Crystal Palace, grande vitória do Chelsea para cima do Palace. Acima de tudo, o desempenho foi muito empolgante hoje. O Palace sempre é um adversário muito complicado de enfrentar, principalmente fora de casa, né? É um time que tem ótimo aproveitamento fora de casa, só perde para Liverpool e City, sempre faz jogo duro, né? Até, se eu não me engano, nos 16, 17 ganhou do Chelsea em Stamford Bridge, acho que em 17, 18 também ganhou, se eu não me engano, né? Enfim, sempre um adversário bastante indigesto para qualquer time que vai enfrentar fora de casa. Só antes de começar a análise, pessoal, quero convidar vocês a seguir a página da Chelsea Fans Brasil no Twitter, né? Página oficial reconhecida pelo Chelsea, né? O pessoal faz um trabalho incrível de acompanhar, apurar todas as informações dos Azuis de Londres, né? Participei inclusive de um podcast ontem, o Bridgecast, já está inclusive no YouTube, na Chelsea Fans Brasil TV, busca aí no YouTube, pessoal, bastante gente boa, faz um ótimo trabalho, o podcast ficou bem legal, conversa que eu tive ontem com o pessoal, tá? Sobre esse início de trabalho do Frank Lampard. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o jogo, né? Escalação do Crystal Palace bem normal, 4-5-1, que a gente já está acostumado a ver, né? Até o Zaha se deslocando mais à frente, alguns momentos no 4-4-2, momentos sem bola, né? E o Palace, nos últimos jogos principalmente, vem tentando ser um time mais coletivo, né? Era muito, assim, não, ainda é, né? Mas esse protagonismo, entre aspas, vem sendo dividido nos últimos jogos, né? Nas últimas 2 temporadas, o Zaha foi o jogador mais importante de um clube na Premier League. Sem ele, praticamente não existia capacidade ofensiva do Palace, era muito complicado mesmo. Com ele, assim, a figura era completamente diferente. É um jogador de muito talento, realmente de um nível acima do que a gente, assim, espera do Palace, né? Mas de uns tempos pra cá isso vem melhorando, né? O Palace vem conseguindo ser um time mais coletivo, né? E outro fator bem interessante é que, assim, geralmente é um time que joga afundado no seu campo de defesa com 2 linhas muito próximas. Nos jogos mais recentes, o time vem tentado fazer uma marcação um pouco mais à frente no seu campo de defesa, né? E isso é um cobertor curto. Você vai oferecer mais espaço entre linhas, mas, assim, se você consegue recuperar a bola no meio de campo, você tem menos campo para percorrer. Você tem os seus jogadores ofensivos mais próximos, naturalmente, do gol adversário. Isso assim, aquele cobertor curto, você torna um time mais ofensivo, mas naturalmente um pouco mais exposto defensivamente. Mas é interessante ver pelo menos a mudança de postura, coragem do Roy Hodgson para mudar, né, e tentar fazer esse time ser um pouco mais coletivo e até vem fazendo um bom início de temporada. Do lado do Chelsea, algumas mudanças, né? A volta do Palmieri, o Reece James tendo mais uma oportunidade no time titular e a volta do Kanté depois de um bom tempo parado jogando ao lado do Kovacic por dentro, né? Como os 2 primeiros volantes, né? E o jogo como um todo, como eu falei, o Crystal Palace teve essa atitude em campo e o Chelsea até conseguiu explorar bem isso. Como eu falei, naturalmente teria um cobertor curto. A gente tem a primeira metade, o Chelsea tendo as jogadas iniciadas pelo lado direito, com o Reece James e o William fazendo muito esse movimento de explorar por dentro o espaço que tinha para jogadas serem desbocadas pelo lado esquerdo, principalmente com o Pulisic. O Pulisic fez, no primeiro tempo, talvez tenha sido o jogador mais ofensivo do jogo, né? Conseguindo diversamente receber essa bola próxima à área, arrancando um drible ou outro, mas sendo sempre atrapalhado no momento da finalização e quando tentava se aproximar um pouquinho mais para finalizar. O time do Palace conseguiu muito bem frear esse último passe do Chelsea, essa finalização próxima à área, por mais que desse espaço entre linhas. A partir da segunda metade, você já tem um posicionamento tanto do William como do Pulisic mais por dentro mesmo, os próximos do Abraham. O Abraham também foi muito importante nesse sentido, de tentar dar número ali por dentro, ser uma peça que incomode aquela faixa central de defesa do Palace, ganhando várias bolas pelo alto, né? E assim, nesse segundo momento que eu falei, né, por mais que o Reece James não seja exatamente um ponteiro, ele é até um jogador que joga de segunda linha, mas ele é um lateral muito mais meia, entre aspas, do que de fato um cara para atracar a linha de fundo. E no segundo tempo, tendo o William e o Pulisic jogando mais próximos da área, né, mais próximos do centro do campo, você até tem o Mason Mount circulando mais, né, por mais que não tenha feito uma grande atuação, garoto, mas em alguns momentos conseguiu umas finalizações ou outra, enfim, é muito importante, até muito importante no momento sem bola. No segundo momento, quando os meias se aproximam, você tem os laterais participando um pouquinho mais. O Palmieri, que vinha subindo no início da partida, veio conseguindo participar um pouco mais, ocupando o corredor esquerdo, o Reece James tendo uma faixa maior de atuação pelo corredor direito, e o Willian sendo muito importante para circular entre linhas, praticamente trabalhando em alguns momentos como um meia por dentro mesmo, né? Em alguns momentos, claro, a função principal dele é partir da direita para dentro, fez muito isso nos primeiros momentos, né? Até a primeira metade, fazendo isso bem. No segundo momento já jogando muito mais próximo, né? Mas um Chelsea que encontrava dificuldade no último passe e no momento da finalização, porque era muito bem atrapalhado pelo Palace. O Palace ofensivamente conseguiu produzir muito pouco e quando conseguiu, foi interessante ver que foi sem o Zaha.
né, não produção ofensiva, mas tentar saídas de bola pelo lado direito. Você tem a projeção do Ward até sair depois machucado para entrar do Martin Kelly, até o time perde um pouco de capacidade ofensiva por aquele lado, por mais que o Ward não seja exatamente um lateral ofensivo, o Martin Kelly é um zagueiro, então a capacidade ofensiva diminuiu até um pouco mais por ali. Você tem o Kouyaté tentando ocupar ali, muita capacidade física também para chegar à frente, mas nada de muito efetivo. Mas foi legal ver a postura do Palace. Mas termina 0-0 com o Chelsea com uma boa atuação, em diversos momentos conseguindo incomodar. Foi interessante ver a mudança de repertório. Num primeiro momento, você tendo essa inversão de lado, essa jogada explorando o espaço entre linhas. No segundo momento, tendo um pouco mais jogada de corredor. E até esqueci de comentar também a importância de Kovacic e Kanté nos passes verticais por dentro para fazer essa bola chegar um pouco mais próxima na faixa central. E o Chelsea em alguns momentos teve oportunidade de cobrança de faltas por ali, quando as bolas vinham nesse sentido. Foi justamente assim, né? Ou o Kovacic ou o Kanté enfiavam uma bola partindo de trás e Mount, Pulisic e Willian eram derrubados dentro da área. O Chelsea, se não me engano, teve umas 4 voltas assim, não conseguiu converter. Mas foi interessante ver também nesse sentido como o time tentou variar taticamente e uma ideia de jogo e forçar jogadas diferentes contra um adversário que se defendia muito bem. Isso foi interessante de ver, apesar do primeiro tempo ter terminado 0-0. No segundo tempo, volta com a mesma toada, o Chelsea novamente encontrando dificuldade na finalização, no último passo, por mais que tivesse bastante espaço, incomodasse o Palace conseguia muito bem fazer nesse sentido de incomodar a finalização, incomodar a progressão no último passe. Isso só vem mudar numa jogada individual do Kovacic e com um passe magistral do Willian, né? O Kovacic consegue fazer aquela jogada que a gente está muito acostumado, né? Em diversos momentos ele ateou com o Kanté, o cara que ia subir. Então, horas o Kanté subia, o Kovacic ficava guardando posição, hora o Kovacic subia, né? Tem mais qualidade técnica mesmo, com a bola no pé, né? Para conseguir um drible mais rápido. O Kanté não tem isso, o Kanté também tem isso. Né? Se engana que o Kanté é só um meio campista de ocupação, não. Ele é muito mais que isso, é um jogador de muita qualidade técnica, mas não alternando com o Kovacic. O Kovacic tem mais recurso que o Kanté. E é justamente numa jogada dessa, o Kovacic acerta 2 dribles, encontra o Willian por dentro, jogando por dentro, o movimento que ele já vinha fazendo desde a segunda metade do primeiro tempo, que ele vem fazendo nos últimos jogos, em diversos momentos, posicionamento para jogar como meio campista por dentro mesmo, próximo à faixa central do campo, em diversos momentos se aproximando da pequena área. E o passe no ponto cego, o Hazard fazia muito isso, ele se entendia muito bem com o Hazard nesse sentido, né? Quando o Hazard fazia jogada de facão e dava pro Willian, o Willian dava essa escorada, né, com o lado do pé, em diversos momentos, uma jogada que o Willian fazia bastante. E ele faz isso, a bola entra no espaço entre linhas, o Abraham só tem o trabalho de finalizar e fazer o gol do 1-0. E a partir daí, o Chelsea talvez tenha vivido seu momento de maior facilidade de encontrar espaços e finalizar na partida, né? Talvez tivesse sido um pouco mais preciso, principalmente o Mason Mount e o Pulisic, o Chelsea poderia ter feito 2, 3 gols e matado o jogo logo depois do momento do primeiro gol. Eu acho que nisso o Mason Mount e o Pulisic pegaram nos momentos, mas que o Pulisic tenha ido bem, né? Eu acho que eles se precipitaram em alguns momentos no esquisito das finalizações. Óbvio, em vários momentos atrapalhados pelo Palace, mas em diversos momentos ele tinha uma opção para passe melhor. Mas enfim, a partir depois desse momento ali, até os 65 minutos aos 75, o Palace tenta subir um pouco a marcação, o Chelsea baixa um pouco o ritmo, mas assim, até consegue explorar um pouco mais o Zaha, mas nesse sentido o Reece James novamente muito importante para impedir os avanços do Costa Marfinense por ali. O Reece James fez uma bela atuação ofensivamente, trabalhando como meio campista pela direita em diversos momentos, explorando um pouco o corredor, que não é bem a característica dele, né, de se lançar o ataque, né, mas hoje defensivamente foi muito bem, já tinha ido muito bem defensivamente contra o Ajax. Né, a partir do momento que ele entra naquele jogo contra o Ajax, se no primeiro momento o Ajax conseguiu explorar os 2 corredores, no segundo momento só conseguiu explorar o lado esquerdo. O Reece James foi muito bem nesse sentido também, defensivamente, impedindo os avanços do Zaha, que é o principal jogador do Palace. Não conseguiu produzir praticamente nada por ali, né, e no segundo momento, né, o Batshuayi entra, né, o Batshuayi, só um adendo, assim, tem muita facilidade para se escapar da marcação e conseguir a finalização. Ele faz isso com muita facilidade. Até em alguns momentos eu acho que ele é um pouco fominha também, mas enfim, a facilidade que ele tem para finalizar no espaço é algo realmente impressionante, né? O jogador que vem crescendo também bastante nessa temporada, é reserva, mas sempre entra e entra muito bem, principalmente com o Pulisic. E é justamente assim que sai o gol. Novamente destaque para o Kovacic, jogadas de inversão, um passe longo da direita para a esquerda encontrando o Pulisic, que já vinha muito bem na partida, faz aquela jogada característica de trazer para a perna direita para dentro para driblar, para conseguir uma jogada rápida, né, e finalizar. Aliás, só que ele nem tenta finalizar, né? Enquanto passa por dentro do Batshuayi, o Batshuayi se vira a marcação, finaliza, a bola sobra pelo alto, o Pulisic completa para fazer o gol do 2-0 e praticamente liquidar a fatura. Chelsea 2-0, depois disso só administrou a partida, até teve uma chance ou mais ou outra de gol. Novamente, o Batshuayi sendo um pouco fominho em alguns momentos, né? O Pulisic também em alguns momentos podendo finalizar. Adriano Hudson-Odoi também no lugar dele.
Mas enfim, acho que o Chelsea poderia até ter feito mais, fosse os jogadores tivessem, claro, né, o Palace foi bem no sentido de frear, até alguns momentos atrapalhar as finalizações dos jogadores, mas acho que o Chelsea em alguns momentos faltou ser um pouco mais preciso no último passe na finalização e um pouco menos fominha, principalmente o Mount, o Pulisic e o Batshuayi no momento que entrou. Mas enfim, grande atuação como um todo, mereceu a vitória, né? Muito interessante ver como o Chelsea taticamente conseguiu explorar diversas fraquezas, diversas oportunidades que o Palace deu. No primeiro momento, explorando o espaço entre linhas na movimentação do Willian, começando as jogadas pelo lado direito e terminando pelo lado esquerdo. No segundo momento, você tendo o Kovacic e o Kanté explorando esse passe vertical por dentro, e nesse sentido o Chelsea conseguiu várias faltas na entrada da área, e também, muito importante valorizar também a participação do Reece James, fazendo muito bem essa faixa pela direita, funcionando como mais um homem por aquele lado, batendo de frente com os meio-campistas, e a parte defensiva também do time do Palace. Do lado do Palace, bom destacar a atitude do time, né? Não jogou afundado em nenhum momento, né? Até subiu a marcação, dando alguns espaços para ele em diversos momentos, mas enfim, acontece, né? Enfrentando um time que estava numa fase muito boa, muito bem treinado, o trabalho do Lampard é muito bom nesse início de temporada, naturalmente seria um jogo difícil para o Palace, mas que o Palace complique para todo mundo fora de casa. Enfim, bela atuação do Chelsea, Palace tem se orgulhado, não teve uma atuação ruim, mas foi bem inferior ao Chelsea, vitória merecida. E assim, que início de temporada faz o Frank Lampard, né? Que início de trabalho, realmente ninguém esperava. Já dá pra falar que, pelo menos nesse início, é um baita trabalho do Frank Lampard, né? E o jovem fez desenvolvimento bastante, até o Billy Gilmour entra na reta final também. Enfim, né? Realmente está sendo bem empolgante ver esse Chelsea do Frank Lampard, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.